Boa tarde, pessoal. Aqui é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira. Hoje é de 18 de maio de 2020. E eu quero bater um papo rápido com vocês a respeito de um determinado assunto que já tem 30 anos e 2 meses e 2 dias, na verdade, hoje completaram 30 anos, 2 meses e 2 dias, mas que eu acho que é um tema muito recente para a gente avaliar as opções da população brasileira. E por que eu estou dizendo isso? Nesse período, no dia 15 de março de 1990, toma posse como presidente da República, na primeira eleição direta pós-ditadura, Fernando Collor de Mello. Um candidato que não tinha partido político, criou um partido, teve todo o apoio da mídia corporativa e dos grandes empresários, da grande burguesia nacional, e acabou sendo eleito numa disputa acirrada no segundo turno, com o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso depois de determinadas fraudes, como a famosa edição da Rede Globo, no último debate presidencial para o segundo turno. E o que aconteceu? No dia seguinte da sua posse, dia 16 de março, Fernando Collor de Mello edita um plano econômico, conhecido pelo seu nome, Plano Collor, que sequestrou a poupança de todos os brasileiros, deixando o mínimo valor para ser movimentado por brasileiras e brasileiros em suas contas correntes e seus investimentos. Isso tem 30 anos, 2 meses e 2 dias atrás. E hoje, pela primeira vez em suas redes sociais, o ex-presidente Fernando Collor se desculpa com a população, que ele acreditava que uma medida radical na economia traria bons resultados, e que se viu que foi uma tragédia, não só do ponto de vista para a economia brasileira, como para a economia individual das brasileiras e dos brasileiros. Muitos brasileiros pagaram com a sua vida. Muitos brasileiros deram fim à sua vida em razão daquele desastre, daquele baque econômico que estavam sofrendo em seus investimentos. É fundamental discutir que Jair Bolsonaro, em 2018, foi eleito sem ter um partido político organizado, constituído, com história, com um apoio, ainda que de certa forma não maciço, mas pela omissão, um apoio indireto da mídia corporativa, de parte dela, e apoio do grande empresariado nacional. Mais uma vez o povo brasileiro votou numa pessoa que demonstra que não tem qualificação para ocupar o cargo, não tem quadros para formar o seu governo. É só a gente olhar para o ministério de Bolsonaro. Damares, secretária Regina Duarte, dentre outros tantos, Ernesto Araújo, Weintraub. O que é Weintraub como ministro da Educação? Quer dizer, nós temos inúmeros exemplos no ministério de Jair Bolsonaro que nos remete à parte daquele ministério de Fernando Collor de Mello. Quando a ministra da Economia, um super ministério que foi formado na época, foi entregue a Zélia Cardoso de Mello, que não era uma economista de ponta, com publicações em nenhum local, quer dizer, uma pessoa que no máximo se poderia colocar numa segunda linha, num segundo escalão de governo, para auxiliar um economista de mão cheia. Então é muito similar à tragédia do voto do brasileiro, induzido na época também, em 1989, como foi muito induzido em 2018. Estamos aí diante das evidências de absolutamente uma fraude na eleição de 2018 que a gente já sabia, pelas fake news, pela ausência nos debates do segundo turno do senhor Jair Bolsonaro, e a Rede Globo não colocou, como fez em outras eleições, o candidato do PT para falar para a população com uma cadeira vazia ao lado, né? E agora, com a bombástica entrevista de Paulo Marinho na Folha de São Paulo, Paulo Marinho, empresário, cuja casa serviu a candidatura de Jair Bolsonaro para inclusive gravar seus programas eleitorais. E Paulo Marinho diz agora que a Polícia Federal não detonou, não colocou na rua a investigação sobre Fabrício Queiroz e as rachadinhas do gabinete de Flávio Bolsonaro de forma deliberada. Essa operação seria lançada entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição de 2018,
E não o foi. A Polícia Federal retardou a operação exatamente para não prejudicar a candidatura daquele que finalmente foi eleito presidente do país. Avisou, além disso, informou ao deputado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que tal iria ocorrer. E tanto há a prova fundamental desse fato de que ele foi informado que ele exonerou do seu gabinete a filha exonerou Fabrício Queiroz, perdão, de seu gabinete. No mesmo dia, o pai, Jair Bolsonaro, também exonerou do seu gabinete em Brasília, como deputado federal, da filha de Fabrício Queiroz, no mesmo dia. Então fica absolutamente comprovado esse fato que veio à tona com a entrevista do empresário Paulo Marinho. Flávio Bolsonaro foi informado da operação que ganharia as ruas entre o primeiro e o segundo turno, eis que a data da exoneração foi dia 15 de outubro de 2018, de Fabrício e de sua filha. E fica claro, absolutamente cristalino, que a Polícia Federal deixou de colocar a operação naquele momento para evitar prejuízos à candidatura daquele que queria que fosse eleito presidente. É um absurdo uma instituição do Estado ter o poder de auxiliar dessa maneira tão forte, tão decisiva, numa eleição para presidente. Portanto, é fundamental, eu acho, fazermos esse paralelo da eleição de Fernando Collor de Mello com a eleição de Jair Bolsonaro. Tá bom, pessoal? Peço, por favor, inscrições no canal Resistente no YouTube, curtam as nossas páginas no Twitter, Instagram, Facebook, sigam as nossas páginas, deem likes e compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. É muito importante para o nosso canal ter a sua força, o seu apoio, que é com a sua inscrição, com o seu positivo e o seu compartilhamento em suas redes. Nosso grande objetivo é continuar fazendo esse trabalho de esclarecimento à população brasileira, levar a informação diferente daquela que é tolhida, daquela que é encaixotada pelos grandes meios de comunicação corporativos do Brasil. Agradeço a vocês, peço novamente inscrições, deem o positivo e compartilhem suas redes. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.